Saudações, eu sou o estudante e patrão Manuel Alberto e vou começar com a minha apresentação do trabalho. O trabalho que vou falar sobre a Presentation Media, ou seja, apresentações multimídia ou mídias de apresentação. Então, dando aquela que é a minha introdução, dizendo que o grande volume de informações atuais no mundo científico obriga a sua transmissão seja facilitada com recursos subsidiários. Com a atual tecnologia e os recursos que dispomos, podemos elaborar apresentações muito didáticas, mas é preciso ter muita cautela e bom senso ao utilizá-los, pois não há um modelo fixo de ser seguido. Bons dispositivos podem fazer uma palestra mediocre parecer boa e maus dispositivos podem arruinar uma excelente apresentação. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ao nosso redor nós dispomos de muitas tecnologias, ou seja, muitas ferramentas que podem facilitar na criação das nossas apresentações, seja de trabalho ou de qualquer coisa que nós pretendamos fazer, dar a nossa apresentação. Dando aquela que é a continuidade de falar sobre os objetivos deste meu tema, que vou fazer, ou tenho o objetivo geral de conceitualizar as mídias de apresentação. É para dar vamos fazer o conceito deste tema. Depois, como objetivos específicos, descrever quais recursos envolvidos nesta criação de apresentação. Segundo, exemplificar cada um desses recursos. E o terceiro, descrever a sua importância na criação de uma apresentação multimídia. Então, antes, porém, aprofundarmos seja o nosso tema em curso, primeiro vamos falar sobre, temos que definir o que é a multimídia. Então, segundo alguns autores, aqui já citados, segundo o Nuno Ribeiro ou Fluger, eles dizem que a multimídia é a área relacionada com a combinação controlada por computador do texto gráfico, imagens paradas e em movimento, animações, sons e qualquer outro meio pelo qual a informação possa ser representada, armazenada, transmitida e processada sob a forma digital, em que existe pelo menos um tipo de mídia estático, que são os textos, gráficos ou imagens, e um tipo de mídia dinâmico, que temos os vídeos, áudios e animações. Então, o que será, na verdade, uma apresentação multimídia? Segundo uma Amaro 2006, diz que a apresentação multimídia é um pequeno vídeo que tem como objetivo transmitir uma informação rápida. Quando nós temos um pequeno vídeo que quer transmitir uma pequena informação ou qualquer coisa, então nós chamamos de apresentação multimídia. Então, aqui ele diz que antes o que era escrito à mão ou datilografado na máquina de escrever pode ser feito muito mais facilmente e com recursos muito melhores com o uso da informática. Então, essa informática sempre vem melhorando as atividades do homem do dia a dia. Então, entretanto, podemos também transportar a aula a um nível muito maior de interação, no qual os sentidos dos espectadores são aproveitados ao máximo, com o uso de data show, na qual sons, imagens e animações são utilizadas para facilitar a exposição de um assunto. Então, quando nós usamos essas ferramentas que dispomos, que é a nossa informática, nós podemos aproveitar o máximo para fazer uma apresentação melhorada para um determinado assunto.
Então, com toda essa tecnologia, o que foi feito para ajudar pode acabar atrapalhando se for mal utilizada. Quer dizer que se nós usarmos mal estes tais recursos, podemos vir a baralhar, atrapalhar, a confundir a informação que nós queremos transmitir ao telespectador. Então, é essencial uma boa estruturação de tópicos e o segmento desse padrão nos diapositivos, nos quais os títulos são apresentados sempre da mesma maneira e os subtítulos também seguidos o padrão da estruturação proposto, de modo que o espectador se fixe na linha quando ela aparece pela primeira vez, podendo ser usado em efeito de movimento e a ignore na projeção seguinte quando ela reaparece, sem destaque de movimento no mesmo formato. Então aqui ele está tentando, como posso dizer, falar sobre a apresentação usando o Microsoft PowerPoint. Então, deve ser o quê? Nós devemos seguir a estruturação, como temos essa imagem aqui, é um exemplo de um diapositivo retirado do Microsoft 2010, PowerPoint 2010. Então, é tentador usar todos os efeitos e recursos. Então, aqui ele estava a tentar dizer que devemos saber usar aquelas ferramentas que o PowerPoint traz. Então, sempre é tentador usar todos os efeitos e recursos disponíveis. Isso, no entanto, pode levar ao caos na apresentação. Quando nós, por exemplo, o PowerPoint traz umas ferramentas de animações, de transação de um diapositivo para o outro. Então, quando nós não soubermos usar essas ferramentas, podemos atrapalhar. Sempre é tentador, porque cada vez mais você vê um outro efeito de apresentação, outro efeito de translação. Então é tentador, sempre você quer usar todos os efeitos em um único slide. Então isso pode vir a atrapalhar a nossa apresentação. Então o PowerPoint e outros programas possuem modelos prontos com todas as escolhas de cores, desenhos, animações e hierarquias padronizadas, o que facilita muito essa fase, mas tira a individualidade de cada apresentador. Então, o PowerPoint, aquilo que eu estava a dizer, que o PowerPoint traz consigo esses modelos de cores, desenhos, animações, hierarquias padronizadas para nos facilitar a criarmos essas nossas apresentações. Então, toda apresentação deve ser favorosamente testada, treinada e cronometrada para que eventuais falhas sejam percebidas a tempo de correção. Aqui está a dizer o quê? Quando você quer fazer uma apresentação, primeiro tu tens que testar aquela apresentação, treinar, cronometrar, para que você tenta limar todas as falhas e muito mais, para que no dia de apresentação não podes perceber que falhei em algum lugar, que eu podia fazer isso, fazer aquilo. Então essas coisas devem se fazer no período de testagem ou treinamento. Então, quando utilizar informações ou trabalhos alheios, sempre deve ser feita a referência. Isso nós estudamos no MIC, que é método de investigação científica, que todo trabalho deve seguir-se com as suas referências. Deve-se fazer a citação da obra onde foi extraída aquela informação. Então, primeiro devemos fazer o estudo das cores. Então, o olho humano percebe as cores em relação aos demais que as rodeia. É necessário um estudo atencioso para a busca de harmonia entre as cores que fazem parte de uma composição, segundo
regra fundamental uma apresentação e boa escolha delas. Aqui nas cores, nós estamos a falar sobre o diapositivo. Por exemplo, nós do período laboral, os nossos slides são usados como eu usei aqui, o fundo branco e as letras, ou seja, as fontes escuras. Para o quê? Para melhor visibilidade no período de muita luz. Então, quando for no período noturno, que é, ou seja, o pós-laboral, aconselha-se a usar o fundo preto e as fontes brancas. Então, outra coisa é o fundo deve ser uniforme e agradável, ajudando ao espectador a ajustar mais facilmente a cada projeção. Quer dizer que se a primeira página do seu diapositivo, ou seja, do slide, usou o fundo branco, tem que ser a mesma, ou seja, a mesma cor, ou seja, o mesmo fundo para todo trabalho. Não se pode fazer a variação de cores, porque isso pode vir a atrapalhar ao espectador. Depois temos aqui o estudo dos movimentos. Então, segundo Amaro, a multimídia não se resume ao data show. Outros recursos como vídeos, televisão, equipamentos de som e simuladores também podem ser usados em aula. O uso de 2 projetores de diapositivos, por exemplo, pode dar a impressão de movimento ao constantemente mudar o foco de atenção do espectador. A sua coordenação, porém, não é fácil. Então, para se usar 2 projetores, ou seja, 2 projeções, não é fácil porque pode vir a atrapalhar ao espectador de perceber a sua informação que tu queres transmitir. Então, está a dizer que para a elaboração de uma aula é preciso informação. Então, na multimídia, essa informação nem sempre vem dos meios habituais como livros, revistas e tal. Ela também diz que normalmente para obtê-las necessitamos de câmeras digitais, gravadores, vídeos, computadores e outros. E a internet é um bom local para a procura desse tipo de informação, quando a ilustração é encontrada e possível fabricada de várias maneiras. Então, ele está a dizer que a multimídia não se resume de ir no livro, pesquisar aquele livro e tal, não sei o que, para fazer uma apresentação. Então, nós podemos usar sons, vídeos, animações para poder transmitir para facilitar transmitir aquela informação, para facilitar a percepção daquela informação. Então, temos aqui maneiras de fabricar essas coisas, essas informações. Podemos ter softwares capazes de fazer desenhos animados, explicativos, como por exemplo o Corel Drive, que é um aplicativo, uma ferramenta que faz a criação de desenhos animados. Temos a Macromedia Flash e temos o Switch. Esses são algumas ferramentas usadas para a criação de animações, ou seja, desenhos animados. Temos gravadores capazes de gravar sons, por exemplo, do estetoscópio ou sons percebidos embaixo da água. Temos a câmera de vídeo digitais ou não. Temos novos exames de imagem que podem ser gravados em movimento. Depois temos aqui, nunca coloque mais de uma animação simultânea na tela, por isso impede ao espectador de prestar atenção o que se deseja mostrar. Quando você coloca 2 animações ao mesmo tempo num único diapositivo, pode vir a atrapalhar a quem vê para perceber o que é que realmente ele quer transmitir, o que é que o pesquisador quer transmitir. Então devemos evitar. Por exemplo, aqui quer dizer que no máximo devemos colocar uma animação por cada diapositivo. Temos também a utilização de animação na apresentação de um trabalho deve ser criteriosa e não fugir do assunto, para que atraia a atenção do espectador e não a desvie. Quer dizer que se nós colocarmos uma animação numa apresentação,
devemos colocar a animação que tem a ver com aquele assunto que estamos a apresentar. Depois, alguns softwares permitem a animação do próprio texto, com efeitos que variam desde o simples deslizamento até complexos movimentos tridimensionais. São muito úteis ao divulgar a informação aos poucos, seguindo a fluência da aula. Esses efeitos não podem ser muito demorados, ao ponto de interromper a fala do apresentador, e deve ser usado com cautela. Então quer dizer que essas animações não podem durar mais de 5 minutos, porque pode vir a atrapalhar a apresentação ou seja, a fala do apresentador. Ele pode vir parar porque tem que esperar a animação terminar e ele continuar a dar a sua apresentação. E isso pode vir a criar transtornos numa apresentação. Depois temos aqui ilustrações. Ilustrações quer dizer que a ilustração são apresentações que devem ser criteriosa e condizente com o assunto. Além de enriquecer o trabalho, facilita a sua compreensão, mostrando de maneira evidente certos factos, fenômenos ou objetos. Por exemplo, aqui ilustrações estamos a falar sobre fatos. Se você está a falar de um determinado assunto, é muito importante mostrar algo que comprova aquilo que você está dizendo. Mostrando, pode ser por vídeo, pode ser por som, pode ser uma fotografia. Então ela enriquece a uma apresentação. Então, o que é que tem? Ela tem como objetivo a comprovação ou a ilustração de um fato. Aquilo que eu acabei de dizer, que ela comprova. O objetivo dessa ilustração, quando você ilustra uma imagem, determinado um assunto, ela é para comprovar que o que você está a dizer não é mentira. Depois existem diversos meios para a obtenção de ilustrações. Um deles é o scanner, usado para digitalizar imagens em papel, livros, revistas, fotos e qualquer material impresso. Quer dizer que não é só fotografia, nós podemos levar um livro para dizer que fazer o scanner para mostrar que essa informação levei neste manual, ou seja, nesta página, e aqui está a prova do manual. Então, também a internet é um outro local para a procura de desenhos, fotos e esquemas. Só não podemos esquecer-nos dos direitos autoriais. Então, aqui quer dizer que se nós formos a buscar na internet, devemos mostrar, ou seja, trazermos, não nos esquecemos dos direitos autoriais, quem fabricou aquela informação que você foi buscar. Então nós sempre devemos pôr qual é a fonte dessa informação, ou seja, dessa ilustração. O quarto, temos textos no diapositivo. Então, de acordo com Galmão e Adas, 2011, admitem que uma mídia de 7 a 8 linhas de texto seja o suficiente. O número, quer dizer que num diapositivo é suficiente, segundo esses autores, ele está a dizer que as 7 a 8 linhas de um texto é suficiente para colocar num diapositivo. Então, o número de palavras também deve ser equilibrado, de modo que o auditório leia e entenda o que se deve ser entendido. O uso de palavras-chave é uma das soluções. Devem ser usadas fontes do tipo, ou seja, tipos de fácil leitura como Verdana, Arial, Times New Roman. Então, para poder, porque existem fontes que não são fáceis de leitura. Então, é necessário recursos tipográficos como o negrito, itálico ou sublinhado. O uso de fontes muito trabalhadas ou desenhadas pode dificultar a leitura, a trabalhar a exposição. Então, temos também o quinto recurso, que temos o uso de 2
projetores. Segundo o Amaro 2006, quando não se tem à disposição de data show, pode-se recorrer ao uso de 2 projetores de diapositivos. Planejar, porém, uma aula usando 2 projetores é muito difícil do que usá-lo um só. Quer dizer que o uso de 2 projetores, por exemplo, vamos supor que esse aqui é um projetor. Depois termos o segundo projetor numa só aula. Então pode vir a ser difícil de enquadrar os 2 projetores num só assunto. Então é interessante quando a quantidade de dados a serem apresentados é muito grande. Ao planejar uma aula com 2 projetores, deve-se ter em mente que eles são obrigados a progredir simultaneamente para facilitar a exposição. Então quer dizer que se nós usarmos 2 projetores, devemos fazer com que eles apresentem, ou seja, façam a progressão simultânea. Por exemplo, quando eu clico para um diapositivo seguinte, eles devem se mover simultaneamente, os 2 projetores. Então aqui está a dizer que é muito importante quando, por exemplo, 2 projetores, quando temos uma informação com gráficos para fazer explicação de um gráfico, nós podemos fazer a configuração simultânea para que o outro projetor mostre o gráfico e o outro projetor mostre o texto explicando o mesmo gráfico. Em seguida, temos o 6º recurso que é o vídeo. Segundo esses autores, o Meyer e Clark, 2011, os documentos são formas de comprovar ou ilustrar o facto de maneira dinâmica. Tem grande valor quando elaborados com recursos técnicos por especialistas cinematográficos e com a ajuda do pesquisador. Então, o vídeo pode ser apresentado em uma televisão, um projetor de cinema ou até mesmo nos modernos aparelhos de data show. O vídeo tem uma vantagem de poder ser editado até que fique adequado ao que se almeja. E quando isso acontecer, cópias podem ser feitas e distribuídas de maneira que melhor lhe convier. Quer dizer que se nós queremos fazer uma apresentação por um vídeo, pode ser mais fácil porque podemos fazer uma cópia e distribuir, por exemplo, numa palestra, numa reunião, distribuir para todos os participantes. Então cada um vai verificando no seu lugar, sem que espere o outro passar, ler, outros que percebem lentamente. Então o uso de vídeo vai nos facilitar para esta apresentação. Então tem a desvantagem de não poder ser constantemente utilizada. Quer dizer que o vídeo tem a desvantagem porque não é tão usado nas apresentações hoje em dia. Então lembre-se de que um conversor de imagem é possível, PC monitor para TV vídeo. É possível utilizar a televisão ou o projetor de televisão como data show, bastando apenas acoplá-lo a um computador. Quer dizer, a conversão, por exemplo, agora que estou a fazer, eu usei a tela de uma televisão para poder usar como um data show. Então, esse também pode ajudar para se não tivermos recursos para um data show. Então, temos também a estereografia, que é a representação de objetos tridimensionais em um plano de modo que a imagem bidimensional seja capaz de provocar a ilusão da tridimensionalidade. Então, comparando com o processo de visualização bidimensional, a visualização de objetos tridimensionais é muito complexa em razão, basicamente, o facto de que os dispositivos gráficos existem não adequados à apresentação de imagens planas. Então, temos aqui também uma imagem de, por exemplo, quando nós queremos fazer uma projeção de uma imagem tridimensionais, num plano tridimensional, então temos alguns objetos para facilitar a visualidade.
temos a imagem de anáglifos. Anáglifos, que é a combinação do vermelho e o azul. São um tipo de óculos que, por exemplo, os óculos anáglifos, que é o vermelho e azul, idealizado em 1892 pelo cientista francês Du Hauroy. São os mais antigos. Eles limitam a visão de cada olho pelas cores da projeção. Necessita-se de apenas um projetor simples, uma imagem trabalhada para mostrar duas figuras com cores diferentes em uma só, e obviamente dos óculos anáglifos. Então quer dizer que nessa projeção nós precisamos de um projetor simples, de uma imagem. Por exemplo, temos essa imagem, ela está a mostrar, não sei se será possível da visibilidade, será possível mostrar duas imagens numa só, mas com cores diferentes. Estamos a ver aqui o cinzento, temos o vermelho e temos o azul numa só imagem. Então quer dizer que para que o olho esquerdo veja somente a imagem do olho esquerdo e o olho direito tenha somente a visão do olho direito, qualquer combinação de cores completamente complementares pode ser usada. Então, dando a conclusão, neste momento em que vivemos, quando a cultura digital se insere nas mais simples tarefas, é de extrema importância que a universidade se permita transformar ou minimamente reflita sobre suas transformações sociais. O formato tradicional das aulas não satisfaz mais aos alunos, principalmente quando comparado com os recursos aos quais eles têm acesso. O desenvolvimento de apresentação multimídia parece ser capaz de atender aos anseios desses alunos, através de estratégias dinâmicas que proporcionam atividades psicológicas fundamental e aprendizagem. Assim, as apresentações multimídia funcionam como forma de aproximar a linguagem dos educadores que usam as tecnologias da linguagem dos alunos que cresceram com as tecnologias, convergindo para a sabedoria digital. Então, muito obrigado. Esta era a minha apresentação deste tema sobre apresentações multimídia, ou seja, presentation media. Obrigado.